Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Saúde em Foco. Meu nome é Emily, eu sou estudante de medicina aqui da UFV. Meu nome é Samara, eu também sou estudante de medicina aqui da UFV. Olá, pessoal, eu sou Cristiane, sou orientadora desse projeto, né, Saúde em Foco, o videocast, o podcast, e sou coordenadora do curso de medicina, e hoje a gente tem mais um episódio aí com uma grande amiga e convidada. Hoje, o assunto que a gente vai trazer, ele está muito associado com o que está acontecendo na nossa sociedade, sobre o envelhecimento da população e sobre o cuidado também com a saúde do idoso. E aí a gente trouxe um tema que fala sobre a quantidade de medicamentos que um idoso ele tem que tomar no momento que ele vai envelhecendo mesmo. Para discutir sobre isso, com a diminuição da quantidade de medicamentos, a gente trouxe uma convidada, Débora. Se apresente, por favor. Sim. Muito bem, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje, tá? Para a gente fazer esse videocast. Então, eu sou Débora Carvalho Ferreira, sou médica de família e comunidade, professora do Departamento de Medicina e Enfermagem aqui do UFV. E, como médica de família e comunidade, né, a gente lida com todos os ciclos de vida e, já há alguns anos, em termos de ensino, de pesquisa e de assistência, eu tenho me dedicado de forma mais aprimorada a esse ciclo de vida da saúde do idoso, até por uma questão mesmo de necessidade, né, de aprendizagem dos alunos, de aprenderem mais, e também da gente poder estar ofertando, né, esse tipo de assistência para os idosos da nossa microrregião. E, por conta disso, eu supervisiono um ambulatório de saúde do idoso da UAS, da Unidade de Atenção Especializada da UFV, aonde a gente faz o atendimento contando com alunos e estagiários e residentes, fazendo esse atendimento dos idosos, né, da microrregião. Então, é dentro desse contexto aí que eu venho contribuir um pouco com vocês. Muito obrigada, Débora, pela sua presença. Para a gente poder assim, abrir o tema, você pode contar para o pessoal de casa o que é a polifarmácia e os riscos dela para a população idosa? Sim. A polifarmácia ela é conceituada quando a pessoa toma mais de 5 medicações, de qualquer tipo, né? Então, tomando mais de 5 medicações, a gente já considera que a pessoa está em uso de polifarmácia. E os riscos dessa polifarmácia têm muito a ver com os riscos inerentes dos próprios efeitos colaterais somados que esses medicamentos podem ter, principalmente, né, na população idosa, que já tem um metabolismo mais fragilizado, mais lentificado, esses riscos, né, adversos eles tendem a ser maior. E você somando vários riscos adversos, né, efeitos colaterais, você tem uma chance de produzir mais malefício. Então, esse é o conceito, né, de polifarmácia, mais de 5 medicações, e os riscos são inerentes, né, às próprias propriedades farmacológicas dos medicamentos de forma somada. Então, você pode falar para a gente um pouquinho sobre os benefícios que essa desprescrição de medicamentos pode trazer para o idoso? A desprescrição, como o próprio nome diz, é quando o médico, né, assim como ele prescreve algumas medicações, é quando ele faz uma conduta de desprescrever, quando ele retira medicamentos que o paciente está usando, por avaliar e observar de que algum dos medicamentos não está sendo mais benéfico. Então, o benefício, né, dessa desprescrição é justamente maximizar, né, o bem-estar do paciente ao retirar algum medicamento que pode estar causando mal, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta aumentar o benefício. Então, a gente observa, né, naquela lista de medicamentos, e muitas vezes em idosos, a gente vê idosos tomando 8, 10, 12 medicamentos ou mais, e que alguns desses medicamentos, inclusive, pode ser a fonte, né, até de algum dos sintomas, de alguma coisa que o idoso traga para aquela consulta. Então, a desprescrição, em algumas situações, pode ser benéfica até em relação a alguns sintomas que o próprio idoso esteja trazendo, né, nas situações avaliadas. Ô, Débora, eu queria te fazer uma pergunta também, porque assim, não é incomum, é bastante frequente no consultório, a gente vê essas prescrições gigantes, né? E, só que algumas vezes a gente percebe assim, que o paciente ele passa em vários especialistas, né? Ele passa no cardiologista, ele passa no gastroenterologista, ele passa no, enfim, pneumologista, reumatologista, enfim, em vários especialistas.
E você, como médica de família, o clínico generalista, o que fez clínica médica também, como uma especialidade prévia, algumas vezes a gente fica meio assim, né? Ai, como é que eu faço? Como é que eu, será que o colega não vai se sentir ofendido? Como é que é essa comunicação? Porque algumas vezes eu me sinto incomodada realmente com aquelas longas prescrições, mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, meio que na corda bamba. Será que eu tiro, não tiro? Como é que é essa comunicação? Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais gentil e alinhada com outro especialista? Isso é um tema bem delicado, né? Assim, ele perpassa um pouco a questão até da ética profissional, mas o importante é a gente sempre pensar no benefício do paciente, sem sombra de dúvidas. Mas o ponto principal aqui é a gestão do cuidado, né? Então, é preciso definir, dentre todos esses profissionais que estão ali girando, né, próximo do paciente, quem é né, falar personagem, né? Mas assim, qual que é o profissional que realmente centraliza os cuidados? Então, assim, é necessário, principalmente para o idoso, né, mas para outros ciclos de vida também, ele tem um gestor do cuidado, que pode ser um médico especialista de alguma área, né? Pode ser um cardiologista, pode ser reumatologista, um pneumologista, mas que seja alguém que já acompanha ele há um tempo, que seja alguém que entenda, né, assim, a circunstância do adoecimento dele. Então, ok, então existe um gestor, deveria existir, e esse gestor vai se responsabilizar pela gestão desse cuidado e pela gestão dessa medicação. E, ao observar, né, que existem um somatório de medicações que foram prescritas por outros colegas, que talvez, né, pode estar sendo maléfico para esse paciente, o que eu faço, por exemplo? Né, eu sempre pergunto, né, quais são os outros médicos que acompanham a sua saúde? A pessoa vai falar, tem o doutor fulano, que é não sei o quê, o doutor ciclano. E eu sempre questiono assim, você vai com qual frequência nesse profissional? Né? Até para entender o vínculo, né? Entender assim, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho tal médico, mas tem anos que não vai. Né? Então, assim, existe uma referência, mas uma referência que já está frágil. Até para você saber, às vezes é uma receita que só vem sendo realmente repetida, né? E aquele profissional já nem faz tanto esse cuidado. Quando é um cuidado, né, que eu percebo que ele é longitudinal também, eu tento me comunicar com esse profissional de alguma forma. Então, vou dizer assim, um exemplo bem clássico. Pega um idoso que está fazendo um quadro de hipotensão, né, a pressão está caindo por excesso de medicamentos antihipertensivos. Não é que seja um excesso, né? Na verdade, em algum momento da vida dele, aquela quantidade de medicamento foi o ideal. Só que, com o processo metabólico do envelhecimento, é comum ter umas alterações que esse combo de medicamento pode começar a estar acima da necessidade dele e a pressão começa a cair demais, e isso para o idoso é muito ruim. E aí, normalmente, né, a pessoa já chega com esse combo de medicamentos e, às vezes, que foi passado por um outro profissional. E, se for um profissional que a pessoa tem esse vínculo, que ela vai nele sempre, eu tento me comunicar com esse profissional, por exemplo, através de uma cartinha. Se eu tiver um contato, né, mais próximo, um WhatsApp, uma coisa assim, eu também entro em contato e falo dessa avaliação. Né? Então, eu estive com o seu paciente no dia tal, tive tal e tal avaliação, e compartilho com o colega essa minha conduta, né, de estar diminuindo a medicação, e a gente faz essa questão compartilhada. Então, assim, meu critério é um profissional que tem um cuidado longitudinal com o paciente. Agora, se for uma receita que foi pontual, tipo assim, a pessoa foi num profissional que deu uma receita para ela, mas a pessoa nunca mais voltou, não tem um cuidado longitudinal, aí não é um profissional que eu tendo a me comunicar, porque eu entendo que ele não faz parte da gestão da pessoa naquele momento. Mas, quando eu percebo, né, pelo relato do paciente, que é um profissional que tem esse cuidado, eu tento me comunicar, porque eu acho que, se o paciente vai voltar nele, né, tem que entender. Sim. E costuma funcionar bem. Assim, todos, né, assim, quando eu faço isso, os feedbacks são positivos, a gente avança. Então, assim, é bem... Mas é isso, assim, né, você realmente tem que ter esse cuidado mesmo. Né? E essa figura, né, esse gestor realmente assim, mais global, mais holístico da situação de saúde do paciente, ela é importante. Né? Sim. Até mesmo é importante orientar o paciente com relação a isso, né, de que, você realmente precisa ter alguém mais próximo, que você precisa fazer um acompanhamento mais longitudinal. Ok, os demais profissionais, os demais especialistas nos ajuda, né, esse gestor, mas essa figura é importante, né, e faz toda a diferença. O que a gente vê muito assim, é paciente perdido mesmo, porque não encontrou ainda esse médico, né, essa referência. Realmente é um conceito importante.
E, Débora, quando esse paciente chega para a gente, quais são os sinais assim, que a gente pode identificar de que aquele paciente tem uma polifarmácia ali que já está trazendo malefícios para ele? Bem, eu costumo dizer, né, para os alunos, para os residentes, né, que rodam na supervisão do ambulatório, que todo sintoma novo num idoso, então, assim, o idoso começou um novo sintoma, a gente sempre tem que olhar a lista de medicamentos. Então, esse novo sintoma pode ser por uma série de causas, mas a gente não pode esquecer de observar as causas farmacológicas. E sempre perguntar para o paciente: aconteceu o acréscimo de alguma medicação nos últimos tempos? Aconteceu, você retirou, deixou de usar? Porque às vezes a pessoa também deixa de usar por conta própria, né? Às vezes não conseguiu comprar, tal. Então, assim, é necessário sempre questionar, né? Então, assim, começou um sintoma novo, diferente, né? Assim, tive uma tonteira, bem clássico, tive uma tonteira. Então, vamos investigar a tonteira. Então, assim, né, a gente tem todo um protocolo de investigação de tonteira dentro da clínica médica, né? Então, a gente tem perguntas que a gente faz e a gente precisa lembrar dessa questão dos medicamentos. Então, olhar os medicamentos, perguntar se teve um acréscimo recente de algum, perguntar se teve algum que ele deixou de tomar, e aí pode ser por várias causas, igual eu falei, né? Às vezes não tem um remédio na farmácia popular, a pessoa não comprou, às vezes a pessoa fica até sem graça, você tem que fazer essa pergunta, assim. Você deixou de tomar algum medicamento? Ou você começou algum medicamento, mesmo que seja por conta própria? Né? Às vezes o paciente teve num pronto atendimento, foi passado um medicamento. E aí, se acontecer essa questão de ter uma entrada num medicamento ou a saída, já acende uma luzinha vermelha para a gente observar se aquele medicamento, né, a gente tem que entender da farmacologia, né, enfim, se ele pode ter alguma coisa a ver com aquele sintoma novo, né, porque já é uma pista. Né? Então, muitas vezes, a polifarmácia, assim, o perigo da polifarmácia está quando surgem novos sintomas e a gente tem que se debruçar nessa pesquisa clínica, né, do que pode ser. Pode ser várias coisas, mas a gente não pode esquecer que também pode ser relacionado aos medicamentos. Inclusive, pode acontecer de remédios que a pessoa tomou a vida inteira, assim, muitos anos, e, de repente, ele começou a fazer mal para ela. Né? Então, não quer dizer também que a pessoa está acostumada com o remédio, que o remédio também não pode, em algum momento, durante o envelhecimento, né, e a fisiologia do envelhecimento, ele começar a dar um problema. Então, assim, fazer a revisão dos medicamentos ela é sempre um passo importante, especificamente na saúde do idoso. Eu acho até interessante, que é uma coisa que a gente observou assim, na nossa prática também, que polifarmácia, às vezes, traz desafios associados também ao próprio paciente, dele conseguir se organizar para tomar os medicamentos, ou até dele aceitar a farmácia dele. E aí, falando um pouquinho sobre os desafios, quais são os que você observa na sua prática, tanto associados à polifarmácia, também associados à retirada deles? Olha, na verdade, não é muito desafiador, porque os pacientes, quando a gente conversa sobre a possibilidade da retirada de medicamentos, eles assim, aceitam muito bem, gostam, né, acham bom. Né? Então, assim, a gente não tem grandes desafios. Eu acho que, em termos profissionais, né, o desafio é a gente realmente entender da farmacologia daqueles medicamentos que a gente tem mais costume de usar dentro daquela realidade clínica, né, que você está mais apropriado. Então, você tem que entender, né, dos medicamentos. Qualquer dúvida, né, hoje em dia tem muitos aplicativos que, na hora, você pode consultar e verificar as interações medicamentosas. Então, também eu faço isso bastante, porque, afinal, a gente não é uma enciclopédia ambulante. Né? Então, a gente tem que, muitas vezes, consultar nesses aplicativos de interação medicamentosa. E a retirada da medicação, a desprescrição, ela é um ato, né, médico. Eu brinco, né, que igual prescrever é um ato médico, a desprescrição também é um ato médico. Então, a gente tem que fazer com responsabilidade, com pactuação junto com o paciente e seus familiares, né, dependendo da situação do paciente, e com controle. Né? Então, você vai tirar o medicamento, você vai ver o paciente no intervalo mais curto, para você observar se teve algum problema. Então, eu acho que o principal desafio é você realmente se apropriar de que é um ato médico, né? Que a desprescrição ela também é um ato médico e que a responsabilidade em cima dela ela também existe. Você encontra, tipo assim, barreiras estruturais, tipo assim, pensando, por exemplo, no sistema público de saúde, às vezes tentar usar um medicamento ao invés de vários e não tem na farmácia, ou o próprio paciente que tira a medicação porque às vezes não encontrou na farmácia? Sim,
Isso acontece, infelizmente. Os pacientes, às vezes, têm essa dificuldade financeira, né, de, às vezes, né, recentemente mesmo, estava faltando um medicamento, o paciente não tinha condição de comprar e ficou sem, né, e, enfim, uma doença crônica, então, apresentou sintomas. Então, existe essa questão estrutural de acesso mesmo, né, que, infelizmente, é um problema de saúde pública, né. Outros problemas estruturais, eu diria que não, assim, que basicamente é isso. Muitas vezes a gente querer que o paciente use adequadamente e ele, às vezes, não vai usar por falta de acesso. E, às vezes, também, a gente teria uma possibilidade, né, às vezes, de estar modificando algumas medicações. Só que a gente precisa se ater à cesta básica de medicamentos do SUS. Né? Então, a gente aprende a gerenciar com essa cesta básica, e, sim, se ela estiver presente, já é o suficiente, mas, muitas vezes, nem sempre ela está. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, às vezes, no cotidiano. E aí, talvez, entre aí nosso papel aí da comunicação com o paciente e com a família, né? De estar atento à situação financeira, à situação do cuidado, né? Se tem alguém que ajuda esse idoso com as medicações, até mesmo para o próprio idoso não tomar a medicação errado, né? Porque, às vezes, não pode ser não porque faltou o medicamento, mas porque confundiu, trocou a caixinha. Sim, sem sombra de dúvida. E também, um outro ponto relacionado a isso é sempre a gente conferir se o uso da medicação está adequado. Né? Porque, muitas vezes, a polifarmácia acontece porque a pessoa não usa adequadamente os medicamentos. Né? Então, a pessoa é hipertensa e está usando um medicamento. E aí vai, numa consulta, a pressão está alterada. E aí, em vez de realmente verificar o uso do medicamento, né, o profissional simplesmente passar outro remédio, você já está começando a cascata iatrogênica, né, de estar oferecendo mais do que precisa, porque você não conferiu, não conversou, não verificou, porque as pessoas confundem, né, principalmente idoso. Então, sempre eu falo para não confiar em receita, não confiar em prontuário. Você tem que chegar para o paciente e falar como você está usando seus medicamentos. E, às vezes, eles vão falar assim, eu uso 2 comprimidos de manhã, não vai lembrar o nome. Então, você tem que ir tentando... Aquele comprimidinho rosinha. Aí você tem que fazer um processo meio investigativo. E, algumas vezes, né, eu peço para o paciente voltar numa consulta de retorno, assim, na outra semana, trazendo todas as caixinhas. As caixinhas, ajuda. Porque, assim, eu tenho que ter certeza do que ele está tomando. Isso é muito importante. Né? Eu falo que é uma linha de base no início de um tratamento. Né? Então, assim, num paciente que a gente está iniciando assim, um cuidado, a gente tem que ter certeza o que ele usa, horários que ele usa. Não dá para confiar no que ele traz a receita, se ele não consegue dizer que é exatamente o que ele toma. Né? Porque aí é isso. Às vezes ele está escrito que ele está tomando um monte de remédio, mas não é exatamente a realidade. Então, você tem que avaliar também isso, né? O que realmente está tomando. Né? E aí é importante essa pesquisa, né, de campo. Uma coisa que eu, só interrompendo um pouquinho, mas ainda nessa linha, assim, essa questão de... hoje em dia está muito, assim, a gente vê muitos idosos, não só os idosos, mas a prescrição de vitaminas, até mesmo a insistência do paciente com relação a suplementos, vitaminas. E aí eu pego aquela receita gigante, ok, tem os remédios necessários, mas tem um tanto que eu chamo de perfumaria. Muitas das vezes eu falo assim, nossa senhora, perfumaria está demais. São coisas que, assim, algumas vezes a gente julga que não é necessário naquele idoso, está encarecendo a receita, sim, mas está ali, sabe? Então, a gente tem visto muito isso. Como é que está na sua praça? Você vê isso também? Como é que você tem feito com isso? Como é que você tem agido assim, diante disso? O público, né, que a gente lida lá na UAS, como é um público mais vulnerável, né, então, realmente, às vezes, eles não chegam com tanta perfumaria por falta de possibilidade mesmo de acessar. Mas alguns, às vezes, chegam perguntando que leu na internet, que tal coisa faz bem. Né? Então, assim, às vezes, tem também esses questionamentos. E eu tento sempre explicar, né, para esses pacientes que o importante é a gente focar naquilo que importa.
né, que essas outras coisas não existem evidências, né, e às vezes a pessoa vai estar investindo um dinheiro que poderia investir em outra coisa que seria mais saudável, né, por exemplo, em itens alimentares, né, numa atividade física, né, assim, orientada. Então, existe uma propaganda midiática, né, do mundo, assim, né, das mídias sociais, que incentiva muito esse uso dos suplementos atualmente. E eu acredito que o nosso papel, quanto profissional, é tentar contornar isso, né, assim, falando na nossa linguagem, né, numa linguagem mais científica, e mostrando, né, o que realmente vai fazer diferença ou não. E outra coisa que eu sempre pergunto também assim, é por que você acha importante tomar tal suplemento? Até para poder ver, né, dentro do contexto, né, da medicina centrada da pessoa, que é um princípio que a gente tenta sempre trabalhar, é que aquilo às vezes pode ter um valor para a pessoa, né? Às vezes um suplemento assim que ela acredita que vai ter, né? Às vezes ela tem um medo, então assim, às vezes você pergunta para ela, mas por que você acha que é importante, né? Então às vezes ela vai trazer alguma coisa e você consegue conversar, desconstruir, né? E às vezes realmente dar a resposta que ela precisa. Então assim é cosmético, né? Assim, as pessoas às vezes procuram essas coisas realmente para uma função que não é exatamente o que vai entregar. E eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente também não pode simplesmente olhar e falar, deixa para lá. Deixa para lá, né? Achar que aquilo ali também... Porque existem suplementos, né, vitaminas, hiperdoses de vitaminas, superdoses que podem ter complicações, renais, principalmente metabólicas. Hepáticas, né? Então, assim, não é só porque é um suplemento que é completamente inócuo, né? Então, assim, a gente realmente precisa ter esse papel de educativo mesmo, né? Isso é muito importante. E desprescrever algumas vezes, né? Sim. Nisso, sobre desprescrever, a gente realmente tem, né, igual você falou, que você vê muitos idosos que gostam de retirar a medicação. A gente também já viu em consultório, né, que tem muitos idosos que gostam, mas também tem aquele idoso, assim, que ele gosta de dar polifarmácia, né, que você quer tirar a medicação e ele fica doido. A minha avó é uma delas. É uma luta. Como que você aborda essa comunicação quando o paciente, ele insiste ali naquele tanto de medicação, mas está fazendo mal? Eu falo que tem certos medicamentos que têm um apego afetivo, entendeu? Então, assim, às vezes é um medicamento que um médico antigo lá, que já nem está mais com o paciente, mas tem aquele apego afetivo, aquele doutor que me passou. Então, assim, isso existe. A gente tem que identificar isso, né, ao conversar com o paciente e como diz os bem mineiros, né, gente, a gente vai comendo pela beirada, né? Então, assim, a gente vai aos poucos. E eu acho que isso é uma questão também, a desprescrição, gente, ela nunca acontece numa primeira consulta. Né? Uma desprescrição não vai acontecer no pronto atendimento, porque não é função do pronto atendimento fazer isso. Né? Então, um processo de desprescrição ele tem que ser um processo longitudinal, né? Um processo de cuidar, de vínculo. Então, a experiência que eu tenho na prática de desprescrição é que ela acontece assim, quando você já cria um vínculo com o paciente. Então, assim, eu não tenho nenhum paciente que eu propus, né, a retirada de um medicamento que teve uma negativa. Às vezes você sente um certo apego, assim, e aí então você, né, assim, deixa para talvez abordar isso novamente em outro momento. Então, é isso, é um processo, né, mas você entende que isso... É muito comum, por exemplo, dar um exemplo prático, né, acho que a Cris vai me entender muito bem. Muitos idosos ainda tomam um medicamento, que é um medicamento muito antigo, né, que é o metildopa, para pressão arterial, que ele hoje em dia não é mais utilizado como medicamento assim, de primeira linha. Ele tem muitos efeitos colaterais, principalmente para idosos. Mas muitos tomam há 20, 30 anos. Então, assim, realmente eles têm um apego. Né? E, possivelmente, se alguém já tentou tirar, teve efeito colateral na retirada, porque ele realmente dá efeito colateral na retirada, né? A retirada dele tem que ser bem a miúde e tal, senão realmente dá. Então, se alguém já tentou retirar, a pessoa passou mal, então é que se apega mais ainda, né? Então, realmente você tem que conversar, tem que explicar para a pessoa que é um medicamento que pode fazer mal. Então, assim, é conversa. É conversa, é entendimento, se não deu ali numa primeira vez, você tem um pouco de paciência. Tem algumas desprescrições que elas são imperiosas, você não vai aguardar muito, né? Então, se o paciente está hipotenso, você vai ter que retirar medicamentos de pressão. Se está hipoglicêmico, fazer uma glicemia baixa, você tem que diminuir medicamentos que diminuem a glicose. Mas, em outras situações, é possível você aguardar, conversar,
né, e fazendo esse planejamento, né, essa construção compartilhada do cuidado. E Né? por isso é importante do gestor, né, do cuidado. Por isso tem que ter um gestor do cuidado. Né? Então, assim, realmente, as pessoas precisam ter esse profissional que é o médico, né? A médica deles, né? Que eles podem confiar. Né? Então, é um processo de confiança e de vínculo. E aí dá certo. A gente fala muito que o cuidado da saúde ele está muito envolvido com o indivíduo, mas envolve também o círculo social do indivíduo. Então, eu queria saber como você acha que a família, as pessoas que estão em volta desse idoso podem auxiliar, até para quem está em casa, poder ajudar mais esse idoso em todo esse processo. A família é ponto essencial no cuidado do idoso, né? Principalmente naquele idoso que já tem algum tipo de fragilidade, algum tipo de declínio. E eu costumo, né, assim, mostrar, né, para os alunos, os residentes, os estagiários, lá no ambulatório, assim, como que essas famílias fazem a diferença, né, assim, quando a gente vê como alguns idosos muito bem cuidados, muito bem tratados, como que essa rede familiar faz toda a diferença. Então, a família ela entra na comunicação, né, desse processo de desprescrição, a gente, sem tirar, né, claro, a autonomia do paciente, né, na maioria das vezes isso é possível, né, assim, o paciente se mantém autônomo no processo, mas a família também tem que entender, né, mesmo porque ela também faz parte, né, ela vai ajudar, às vezes, a pegar a medicação, vai ajudar a separar. Então, a família tem que entender também qual que é a proposta, né, qual que é o plano terapêutico, o plano de cuidado para aquele idoso. Né. Então, se a gente está com um plano de cuidado de desprescrever, né, a família também tem que entender. Então, a gente tem que conversar com essa família e mostrar para ela a importância disso. Né. Então, ela também tem que participar. A família ela é uma coparticipante do processo. E aí a gente tem que identificar realmente todo mundo que participa, porque, às vezes, quem está lá no consultório é um cuidador, mas tem outros. E aí, se a gente fala, então vamos diminuir esse medicamento e tal, e aí essa pessoa não conta para o outro cuidador volta porque não sabe o que é para tirar. Sim. Então, assim, a gente tem que também ter esse cuidado de quando tem essa necessidade, né, de várias pessoas que lidam com o cuidado do idoso, com a gestão medicamentosa do idoso, de todos estarem alinhados, porque isso também acontece. Né? A gente muda, desprescreve, ajusta, um cuidador está presente, aí depois passa para outro, não passa direito. Né? Então, a gente também identificar quantas pessoas são envolvidas no cuidado da pessoa, que se for necessário, às vezes, a gente fazer uma carta explicando melhor. Então, tudo isso a gente tem que identificar para lançar a mão. Uhum. Entendi. A gente queria, então, que você passasse uma última mensagem sobre todo esse assunto que a gente teve hoje. A gente sempre pede para quem vem, para dar essa última mensagem que você acha mais importante assim, de ser passado para ficar como gravado mesmo na cabeça de quem está assistindo. Ótimo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de reforçar para o lado profissional, vamos assim dizer, lembrar, né, que ninguém precisa ter medo de desprescrever. Tem que ter segurança, né? E para ter segurança tem que estudar sobre o assunto, né? Tem que entender a farmacologia dos medicamentos. Existe uma técnica de desprescrição, né? Então, assim, tem que realmente estar estudando, entendendo e assumir que a desprescrição é um ato médico como a prescrição. Então, isso assim, um recado para os profissionais. E né? Futuros profissionais. Para os futuros profissionais. Né? Então, a gente tem que falar sobre isso, temos que aprender a fazer isso. E o recado para as pessoas, né, que estão ouvindo, vendo, né, que os pacientes, que, se for o caso, né, de ter muitos medicamentos que tomam, também para não ficar desesperado, achando que precisa sair tirando medicamento. Isso não é uma receita de bolo. Tem muitas pessoas que precisam de tomar uma polifarmácia, né, mais de 5 medicamentos, por realmente uma necessidade de saúde. Né? Então, não é para ficar desesperado, né, achando que, nossa, então eu preciso tirar medicamento. Não. Tá? Então, assim, existe esse conceito de polifarmácia, mas não é um conceito negativo. Não quer dizer que todo mundo que toma mais de 5 medicamentos é ruim, né, ou precisa diminuir, não. Né? É apenas vamos dizer assim, um sinal, um alerta, né, de que talvez seja necessário uma coordenação de cuidado mais efetiva
Então, talvez identificar esse profissional que vai fazer essa coordenação de cuidado para estar, então, verificando, né, se realmente, como está essa gestão medicamentosa. Sempre ter muito cuidado com a automedicação, e aí a automedicação, tanto para incluir medicamentos, como suplementos e outros, que às vezes, mas nem é remédio. Não, gente, qualquer coisa que a gente, né, assim, toma em forma de comprimido, normalmente, né, não deixa de ser um medicamento. E também na retirada de medicamentos também sem o apoio de um profissional, né? Então, a automedicação, ela também tem um lado da retirada de forma não adequada, né? Então, não podemos sair incluindo, não podemos sair retirando. A gente precisa sempre fazer isso dentro de um processo de cuidado, de pactuação com o profissional que coordena ali o seu cuidado. Então, é isso. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Débora, eu acho que foi assim, muito enriquecedora essa nossa discussão. Com certeza, eu acho que a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Cada dia mais idosos, estamos ficando cada vez mais vivendo mais, né? E para a gente viver com qualidade, né? Realmente essa atenção, esse alerta, esse cuidado com a prescrição, ela é muito importante. Então, cabe a nós médicos, né? A gente ficar atento com relação a isso, né? Sempre visando o benefício do paciente, né, o bem-estar dele. E realmente eu acho que esse é um tema assim, muito em alta, porque cada vez mais a gente vê as pessoas vivendo mais, acrescentando mais medicações para, de repente, até numa falsa sensação de que aquilo vai te trazer benefício, né? Autoprescrição. Então, isso eu acho que foi bem legal, a sua presença aqui, te agradecer mais uma vez. Eu agradeço. E novos temas, de repente, né? A gente pode chamar a Débora de novo para nos ajudar. Sim. Eu acho que foi um prazer. Bem bacana, né, meninas? Muito obrigada. Joia. É isso aí, gente. Então, assim, vocês, nossos espectadores, né? Que tiverem algum tema, alguma sugestão, até mesmo alguma pergunta para fazer para a Débora, pode mandar, a gente responde nas nossas mídias sociais. E é isso. Então, obrigada pela novos temas. Sugestão de novos temas. Obrigada pela paciência de sempre. Obrigada por participar desse programa. E é isso. Até mais. Até a próxima.